Dados apontam que a cada hora, pelo menos 15 crianças sofrem algum tipo de violência no Brasil. E em 70% dos casos, o abuso sexual, agressões, abandono ou algo do tipo são acontecimentos realizados dentro da própria casa. Para abrigar menores vítimas de violência ou em estado de vulnerabilidade, cerca de 4 instituições existentes em Cuiabá abrigam menores de idade entre 0 a 12 anos. Mas a única mantida 100% pelo poder público, neste caso o Estado, é o Lar da Criança, que atende ao mês cerca de 180 crianças e adolescentes. Atualmente, em torno de 60 internos vivem na instituição, o que não é o ideal, segundo este promotor de justiça. Segundo ele, a instituição recebe menores tanto da capital quanto de Várzea Grande, ocasionando uma superlotação. E para mudar o atual sistema de internação de crianças e adolescentes vítimas de violência, o Ministério Público Estadual pretende firmar um termo de ajustamento de conduta junto à Prefeitura da capital para a criação de casas-lares, um modelo já desenvolvido em várias capitais do país, onde cerca de 10 a 20 crianças são acolhidas, evitando uma superlotação e fazendo com que os acolhidos possam viver em um ambiente mais próximo possível de uma casa familiar. O que a gente quer mudar é o padrão que existe hoje. O Lar da Criança, que é estadual, ele abriga 100, 200 crianças. Esse modelo está errado. O nome é Casas Lares porque as crianças vão ficar em ambientes no máximo com 10 crianças. São verdadeiras casas mesmo, que a prefeitura pode construir até alugar casas em vários bairros, onde ali perto vai estar a escola, vai estar o posto de saúde, e a criança, apesar de estar afastada da família, vai estar interagindo com a comunidade e com a sociedade, ela não vai ficar isolada num lugar só. Então esse é o objetivo, tirar de uma grande instituição, que é o Lar da Criança, para ir para essas casas-lares. E isso não é obrigação do Estado, isso é obrigação do município. O prefeito aceitando esse acordo, onde a gente vai fazer 6 casas-lares, a tendência é que o Lar da Criança não receba mais crianças e aí feche esse modelo. O Lar da Criança vai fechar porque nós vamos ter casas-lares, não vamos ter um grande abrigo como tem hoje. Nos últimos meses, a única instituição estadual de alojamento para menores vítimas de maus-tratos em estado de vulnerabilidade existente em Cuiabá, o Lar da Criança, tem sido alvo de denúncias de superlotação, falta de funcionários, fuga constantes e, inclusive, de maus-tratos contra os internos. O caso mais grave relacionado à instituição foi o da morte de um menino de apenas 9 anos que ainda está em processo de investigação. O corpo de Jean Carlos de Oliveira Amorim foi exumado. Ele morreu em abril deste ano. A polêmica iniciou porque o atestado de óbito do menino, confeccionado pelo Pronto-Socorro de Cuiabá, afirma que a criança já chegou sem vida à unidade médica, versão contestada por algumas testemunhas que afirmaram por meio de denúncias que a criança foi vítima de maus-tratos e que teria morrido dentro do Lar da Criança. Essa criança que faleceu, ela era um neuropata, ela nasceu, tinha uma perspectiva de vida só de 2 ou 3 anos e ela já tinha mais de 8 anos de idade. Mas a situação da vida dela era muito delicada, era uma criança que tinha uma situação de saúde muito difícil. De qualquer forma, se houve omissão de socorro ou não, a delegacia de polícia está fazendo essa investigação. Agora, era uma criança que até esse momento ela teve uma sobrevida porque ela tinha cuidados especiais dentro do lar. Então, dizer de alguma responsabilidade sem ter concretamente qualquer dado sobre isso seria uma irresponsabilidade minha. Vamos esperar o delegado trazer o laudo final da necropsia para ver se de fato houve ou não alguma omissão de socorro em relação a essa criança. Eventualmente, o lar já teve alguns casos de funcionários despreparados que cometeram algum ato indevido com as crianças. Essas pessoas já foram responsabilizadas a respeito disso. Em Cuiabá, a ONG Meninas dos Olhos de Deus funciona de uma forma bem parecida com uma casa normal. O local é amplo e tem capacidade para no máximo 10 crianças. Hoje, apenas 3 vivem aqui. Elas foram tiradas do seio familiar por abandono. Por meio de um decreto judicial, moram na instituição há quase 1 ano e meio. Aqui, um longo trabalho é feito com elas para tentar reinseri-las à família biológica. Caso esgote as possibilidades, entram em processo de adoção. Qual que é a realidade da maioria dos casos que a Casa Lar acolhe? Como que chega essas crianças e depois, com a evolução, quais os resultados positivos? Como que chega essas crianças aqui, pastor? A perda do poder familiar é uma medida extrema que o poder público tem que tomar por conta da situação de risco em que a criança se encontra e
Quando isso acontece, as crianças naturalmente já vêm muito fragilizadas. A situação psicológica, emocional, geralmente uma situação muito delicada. E a nossa casa abriga crianças de 6 a 12 anos. No entanto, quando há grupos de irmãs com uma idade menor, a casa abre exceção e nós abrigamos da mesma maneira. E temos uma equipe técnica com psicólogos, com pedagogos, assistentes sociais, que vão fazer um trabalho não somente com as crianças aqui, como também com as famílias, preparando-as para a reintegração. Porque o nosso projeto é um projeto, em acordo com a ECA, de reintegrar essas crianças. E para isso nós desenvolvemos todo um trabalho, né, de cuidado psicológico, de restauração emocional, de cuidado com a estrutura psicológica das crianças. É feito um trabalho como se fosse uma família mesmo, né? Um lar mesmo. Essa é a ideia da nossa casa. Esta cuidadora afirma que a rotina não foge à regra de uma casa normal. A rotina veio favorecer o bom funcionamento. Então, a gente dá prioridade para quem vai para a escola, acorda às 6 da manhã, faz a sua higiene, aí a organização dos materiais, né? E é encaminhada para a escola. As outras a gente já acorda às 7 horas da manhã, faz a higiene, toma o café. Aí nós temos o hábito de fazer devocional com elas, de compartilhar, conversar. Aí vai a rotina das tarefas da escola, para quem estuda no período da tarde. Aí tem um tempinho livre, que assiste TV, brinca, aí novamente volta a tomar banho, almoça e se prepara para a escola. Aí quem volta da escola, almoça, descansa, faz a tarefa da escola. Aí as outras já retornaram, elas têm um tempo livre para brincar, né, fazer o que elas quiserem, brincar, correr, pular. Aí novamente o banho, jantar, conversamos mais um pouco. Assiste TV, um filme, elas escolhem um filme que quer assistir. O horário de dormir geralmente é lá pelas 8h40, 9 horas, né, o horário de dormir. E assim é de segunda a sexta. Aí no sábado que tem mais tempo livre, tem outras atividades, tem uma professora que dá aula para elas, de balé, né, tem um grupo de voluntários que vêm, né, não é assim, certinho, mas vem de vez em quando, participa, faz atividades com elas. Aqui os cuidados são tantos que elas agora podem voltar a sonhar. O que você quer ser quando crescer? Veterinária. O que você acha da tia estar cuidando? É legal. Gosta de brincar, gosta de assistir filme, de brincar com a tia, com a coleguinha, com a irmã. O que você mais gosta? Brincar com minha irmã. Mas para que a criança ou adolescente possa voltar a sonhar e ter um crescimento saudável, é preciso ajudar. Além dos profissionais que atuam em programas de reintegração familiar, qualquer cidadão pode fazer a sua parte denunciando situações de violência pelo Disque 100, que é um canal nacional de comunicação, ou indo até uma unidade de conselho tutelar. Queria que você pontuasse, então, entre os trabalhos que o Conselho Tutelar faz, há todo aí um procedimento administrativo, um acompanhamento, e como que é feito basicamente esses trabalhos? Chega a denúncia ou pela escola ou por família? Como que se resume os trabalhos aí dos conselhos? Na verdade, esses trabalhos eles vão chegando via denúncia, né? Via denúncia Disque 100, Ministério Público e também pelas escolas e comunidade em geral. No caso, quando não há meios mesmo, a criança ou adolescente é enviado para um lar. Mas é só em último caso, porque há um desvinculamento aí da criança, do adolescente com a família. Como que é visto? O senhor falou que é mais em último caso, vocês tentam fazer de tudo para não levar a criança para o lar? Que na verdade, a gente estando colocando essa criança indevidamente no lar, a gente está punindo, na verdade, é a criança, a gente não está punindo o agressor. Então a gente procura primeiro a família, né? Pessoas ligadas à família que possa ficar com essa criança ou com esse adolescente para que dá melhorias para ele de vida.